Olá meninos, olá meninas, senhores mediadores, e aí, tudo bem, gente? Prontos para mais uma aula de Sociologia? Hoje eu e Oema aqui preparamos uma aula bem bacana, né, Oema? Pois é, César. Olá meninos, olá meninas, sejam bem-vindos. Quero que participação lá no chat, viu, gente? Não me deixe lá paradinha, não. Quero participar também, que vocês participem. Vamos que vamos. O tema tá bem bacana, viu, Oema? E aí eu acho que eles vão participar. Vamos logo para o nosso momento de exposição? Vamos lá? Gente, então bora começar a nossa aula e vamos fazer a nossa apresentação de praxe, apresentando aqui os nossos slides padrão. Vamos lá? Aqui nós estamos, a equipe de Sociologia ela é coordenada pelo professor Márcio Dória e a equipe é formada pelos professores Adilma Rodrigues, professor César Mustafa, a professora Gracione Batista, a professora Maria Aparecida Ramos e a professora Oema Lopes. Nós estamos na terceira série do ensino médio, na disciplina Sociologia, eu e a professora Oema Lopes. A nossa aula de hoje, aula de número 8, sindicalismo, rumos e perspectivas. Os objetivos da aula: reconhecer a relação existente entre a legislação e cidadania ao longo da história, compreender as lutas e os conflitos sociais no decorrer da história. E a gente começa a nossa aula de hoje com música, como sempre a gente começa. Então a música aí bacana, Elis Regina, e cantando aí Trabalhando o Sal. Essa música é uma música mais lentinha, mas é uma música pra lá de bacana. Trabalhando o sal, é amor o suor que me sai. Trabalhando o sal, é amor o suor que me sai. Vou viver cantando o dia tão quente que faz. Homem ver criança buscando conchinhas no mar. Trabalho o dia inteiro pra vida de gente levar. Trabalhando o sal, é amor o suor que me sai. Vou viver cantando o dia tão quente que faz. Homem ver criança buscando conchinhas no mar. Trabalho o dia inteiro pra vida de gente levar. Água vira sal lá na salina. Quem diminuiu a água do mar? Água enfrenta o sol lá na salina. Sol que vai queimando até queimar. Trabalhando o sal pra ver a mulher se vestir. E ao chegar em casa encontrar a família sorrir. Filho vir da escola, problema maior é o de estudar, que é pra não ter o meu trabalho e vida de gente levar.
Água vira sal lá na salina. Quem diminuiu a água do mar? Água enfrenta o sol lá na salina. Sol que vai queimando até queimar. Trabalha no céu pra ver a mulher se vestir. E ao chegar em casa encontrar a família sorrir. Filho vir da escola, problema maior é o de estudar, que é pra não ter o meu trabalho e vida de gente. Bem bacana, gente. Elis Regina, grande Elis. Galera, às vezes a gente sempre bota música aqui bem animada, bem agitada e música que vocês se identificam. Mas às vezes também se faz necessário colocar umas músicas mais antigas. Às vezes eu sei que vocês ficam, que música parada, que música assim e tal. Mas é também para que a gente, nesse momento, aprenda, tenha contato, na verdade, com outras formas, outras expressões, né? Outros jeitos também, né? Para a gente poder também compartilhar isso aí. E aí, essa música é belíssima, ela é linda, e ela fala exatamente de uma forma poética sobre o trabalho, sobre o trabalhador, trabalho o dia inteiro para a vida de gente levar. Olha aí, a gente trabalha para poder levar uma vida de gente, para poder levar uma vida digna, né? Então a gente trabalha tem esse sol queimando o dia inteiro, como ela fala aí, né? Porque a gente precisa desse trabalho. Então o trabalho ele é uma necessidade para o homem, porque ele traz, na verdade, essa presença da dignidade, né? Então é importante que a gente saiba isso. Então, beleza. Mas a gente sabe que uma coisa é quando a gente trabalha para a gente, outra coisa é quando a gente trabalha para o outro. E a gente viu durante todo esse ano várias formas de exploração do trabalho, né? Vários jeitos onde esse trabalhador ele não alcança essa dignidade que a música fala, trabalho para a vida de gente levar. Então, se a gente vai lá na Revolução Francesa, na Revolução Industrial, desculpe, né, a gente vai perceber que ali o ponto de partida, o ponto-chave para a exploração do trabalhador do jeito que a gente conhece. Vamos botar no slide para a gente ver. Então, a gente vai vendo aqui que a partir da Revolução Industrial, essa exploração do trabalho e do trabalhador, ela se torna mais profissional. Professor, quer dizer que não existia exploração antes da Revolução Industrial? Claro que existia. Só que essa exploração que vem a partir da Revolução Industrial é a exploração capitalista. O capitalismo ele ainda não existia da forma que a gente conhece antes da própria Revolução. É óbvio que os homens lá da Idade Média eram explorados, né? Os escravos da Roma Antiga, os escravos do Egito e tal, todos eram explorados. Claro que a humanidade sempre explorou o trabalho humano, né? Mas a organização da exploração, ela se deu mesmo a partir da Revolução Industrial. E aí a gente vê alguns pontos, né, que a gente estudou esse ano, como o liberalismo, por exemplo, que é a não intervenção do Estado na economia, na vida das pessoas. Então, eu tiro o Estado disso, eu tiro a participação do governo, né? E eu coloco a partir daí, deixo para a iniciativa privada resolver isso. O Fordismo que a gente viu, a repetição do trabalho, a forma exaustiva, né, repetitiva,
né, no trabalho do Fordismo, o toyetismo, né, onde, na verdade, esse trabalhador ele acaba tendo múltiplas funções, e o neoliberalismo agora, que retorna trazendo os princípios liberais, de menos Estado, a mais iniciativa privada. Eu tenho algumas participações e, na verdade, uma participação aqui, deixa eu olhar para eles, Fabrício. E aí, a reforma trabalhista e a terceirização irrestrita do governo federal, autocrata, dificulta o sindicalismo já incipiente no Brasil. A reforma trabalhista ela vai ser um ponto importante na redução dos sindicatos. É interessante que desde o segundo ano, eu acho, segundo ou primeiro ano que fala ideologia, Emma? Do segundo ano. Então, desde o segundo ano que a gente vem tratando a questão da ideologia. E tudo que a gente repete, quer de direita, quer de esquerda, quer de centro, são ideologias que estão aí, né? E a gente acaba por repetir essas ideologias. Essas ideologias, elas acabam, na verdade, entrando na vida da gente sem que a gente perceba. E muitas vezes, e aí é que é o grande lance da ideologia, essa ideologia ela não é natural a gente, ela não é natural da nossa classe, ela não é natural da minha condição. Então, por exemplo, quando eu sou negro e digo que não gosto de negro, tem alguma coisa estranha aí, né? Ou seja, eu defendo uma ideologia que não é natural a mim, né? Uma ideologia racista, né? Quando eu sou gay e sou homofóbico, eu defendo uma ideologia que não é natural à minha condição. Então, isso mostra, na verdade, que eu defendo uma ideologia que vem de outras pessoas. A ideologia, ela vai cercando a gente. E aí, quando eu sou trabalhador e passo a atacar aquela instituição que tem por definição a defesa do próprio trabalho e do trabalhador, eu percebo que eu estou defendendo uma ideologia que não é natural a mim, né? Quando eu ataco o sindicato, eu ataco, na verdade, a mim mesmo, a minha condição mesmo, né? Então, é essa questão. A reforma trabalhista, ela cumpre, na verdade, o desejo, o anseio de uma categoria, né? Que é a categoria dos donos de fábricas, de empresa, né? Então, ela cumpre essa definição. E aí, logicamente, toda ideologia ela é cercada de argumentos. E aí eu cerco essa ideologia de argumentos. Eu digo, olha, se não houvesse o sindicato, você poderia ganhar mais. Se não houvessem leis trabalhistas, impostos em relação ao trabalho, tantos direitos trabalhistas, você iria ganhar mais. Esse é o argumento usado aí por muitos, inclusive aí um que se diz sociólogo, né, e fala as maiores atrocidades do mundo. E ele fala exatamente isso. Ele diz, olha, se você não tivesse tantos direitos trabalhistas, você poderia ganhar até 30% mais, né? Mas como o empresário, o coitado do empresário tem que pagar tantos direitos trabalhistas, ele não pode te pagar mais. Ora, gente, para aí, preste atenção. Será que o empresário ele está preocupado com o empregado? Será que ele está preocupado com o trabalhador? Será que se ele pudesse, na verdade, ter a isenção desses impostos que se pagam, desses direitos trabalhistas que se pagam ao trabalhador, será que ele ia reverter esse dinheiro para o trabalhador? É óbvio que não. É claro que não. Porque o empresário, por definição, ele tem, na verdade, ele busca o lucro, ele busca o capital. O capitalista, ele busca o capital, certo? Então, é daí que vem a nossa questão. Então, atacar o sindicato é atacar o próprio trabalhador. Ah, mas o sindicato está lá cheio de maracutaia, virou antro dos esquerdistas, dos políticos de esquerda. Ok, tranquilo. É verdade. Pode até ser que dentro do sindicato tenha muita maracutaia. Pode até ser que dentro do sindicato tenha se tornado uma fábrica
de política, mas isso se dá exatamente porque as pessoas se afastaram dos sindicatos, as pessoas se afastaram das instituições e esperam que as instituições, e delegam isso para as instituições, para que as instituições resolvam tudo para você, né? E quando você delega, e quando você abre mão da participação, na verdade as pessoas se sentem muito à vontade para tirar a vantagem pessoal, tá certo? Vamos voltar aqui para o slide que eu tenho uma leitura de imagem para a gente. Eu tenho na época aqui do absolutismo, essa imagem, ela representa bem o Estado absolutista, onde o rei era a cabeça e o corpo, olha aqui essa imagem, talvez vocês não consigam ver direito, mas esse corpo ele é formado por várias pequenas cabeças, que são os trabalhadores, que são as pessoas que compõem o reino, né? Então, olha a diferença dessa imagem que representa o absolutismo e olha a diferença dessa outra imagem que representa o sindicato. O sindicato é composto de muitas cabeças e muitos braços, né? Então, as pessoas, na verdade, o sindicato é o corpo e as pessoas é que pensam e que fazem. Num regime absolutista, num outro regime, onde esse poder é centralizado, as pessoas são um corpo e a cabeça é uma única pessoa. Então perceba aí que já há uma contraposição. Na Declaração Universal dos Direitos do Homem, está lá dizendo o seguinte, artigo 23, toda pessoa tem direito a organizar sindicatos e nele ingressar para a proteção dos seus interesses, né? Então, quando se fala que toda pessoa tem direito a organizar em sindicatos, né, é um direito, é uma coisa que é nossa, é uma coisa que ninguém me oferece um direito que não seja vantajoso para mim, né? A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela me traz que a organização em sindicatos é um direito para a minha proteção. Ô, gente, volta a câmera para mim aqui, Fabrício. Quando fala que qualquer pessoa tem direito a se organizar em sindicatos, ele abre também possibilidade para que os donos de empresa, eles se organizem também em sindicatos. E aí é que a gente não fala, aí é que a gente não conversa, que assim, se existem sindicatos de trabalhadores, existem também os sindicatos de patrões, né? E será que assim, é o sindicato dos trabalhadores que não presta, ou qualquer sindicato que não presta, né? Então, quando você tem, por exemplo, a Fiesp, que é a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, que é, na verdade, uma representação dos sindicatos, dos patrões, que é uma organização de patrões, né, dos mais endinheirados de São Paulo. Quer dizer, então, se sindicato não presta, a Fiesp também não presta, né? Então, a gente tem que pensar e fazer esse outro contraponto, né? Os sindicatos existem exatamente para defender direitos daquele que ele representa. E aí os patrões também têm os seus sindicatos. O sindicato tem uma coisa bacana que é a questão da impessoalidade, né? Então, quando eu estou precisando de um aumento, faz de conta que a professora Oyama é a capitalista e é minha patroa, eu vou para a Oyama e digo, Oyama, dona Oyama, né? Porque para patrão a gente não se refere assim. E ela tem cara de madame, de dona, já nasceu numa camada social muito mais acima do que a nossa, viu, gente? Então, aí eu, dona Oyama, eu estou precisando de um aumento e etc e tal, eu estou produzindo, estou precisando de melhorar a minha condição de trabalho, eu trabalho numa condição muito ruim. O que a Oyama faz? A Oyama simplesmente, ela vai e me demite, antes que eu contamine os meus colegas com esse tipo de ideia, né? Então, quando eu vou lá tentar resolver isso de uma forma pessoal, o patrão também resolve de uma forma pessoal. Então, ele elimina você. O sindicato não. O sindicato,
ele pega a representação de uma classe, ele pega a representação de um todo, de um grupo, né? E defende e fala por esse grupo, ok? O pessoal aqui de Santana Campina botou o seguinte: tem sim que acabar com o imposto sindical obrigatório para evitar o peleguismo, mas também tem que acabar com o sindicalismo único por categoria. Assim pode-se criar um sindicalismo mais popular. Essa ideia de Santana Campina, eu acho que é engraçado, é interessante, porque assim, quando a gente fala que tem que acabar com o imposto sindical, que o imposto sindical equivale a um único dia de trabalho no ano. Ok. Só que quando o sindicato vai lá e representa a categoria, e lá briga e, por habilidade, muitas vezes consegue movimentar a categoria e consegue o aumento, e consegue na verdade, os benefícios para toda a categoria. Esses benefícios não vão só para quem é sindicalizado, vai para todo mundo, vai para todo o grupo. Às vezes eu fico achando que o imposto sindical ele poderia ser espontâneo, sim. Mas o problema não é o imposto sindical, o problema é a nossa ausência do sindicato. O problema é que a gente está fora do sindicato. O problema é que a gente não participa, a gente não vai nas assembleias, a gente fica esperando que o sindicato resolva pela gente, né? Então, quando se fala do peleguismo, né? Então, se você tem um sindicato onde você tem uma concorrência boa, onde você tem uma atividade do grupo de uma forma proativa, você não tem peleguismo, né? Quando você tem um grupo que participa do sindicato ali presente, etc e tal, você não tem fraude, né? É interessante isso. As pessoas no Brasil, acho que o grande problema do Brasil é a questão do voto obrigatório, né? Porque o voto obrigatório leva às urnas quem não se interessa por política, né? As pessoas não se interessam por política, hora nenhuma, e aí no dia lá X de outubro de 2018, elas vão às urnas e vão votar no que elas ouviram falar. Elas não procuraram saber, elas não tiveram nenhum tipo de envolvimento, elas não se informaram e assim souberam por alto de alguma coisa e ali votam. Bom, gente, eu vou botar um slide aqui para a gente copiar e a gente vai conversando na medida que vocês forem copiando, né? Copiando, ou como fala a professora Miriam, registrando, né? Que você pode registrar através de uma fotografia do celular, pode registrar através de um print screen, pode registrar também através da cópia. Beleza? Então, bota aqui o slide, a definição de sindicatos aqui, né? E aí vocês já registrem aí, por favor, para não dar... Então, sindicatos são associações de pessoas pertencentes a uma classe ou grupo profissional para a defesa dos seus interesses profissionais e econômicos, reconhecidos por lei como seus representantes. Aí é interessante, voltando aqui à discussão da gente, é interessante que quando o pessoal fala aqui em acabar sindicato, acabar com o imposto sindical, pergunta aos patrões, pergunta aos donos de empresa se eles querem acabar com os sindicatos deles. Eles lançam essa discussão para a gente, mas a gente nem sabe que eles têm sindicato e os sindicatos deles são os sindicatos extremamente fortes. E todo mundo colabora, contribui lá, mesmo sendo obrigatório, né? Por quê? Porque eles sabem que é exatamente os sindicatos dos patronal, como a gente chama, o sindicato patronal que defende a categoria deles, né? E a gente não, a gente se exime do sindicato, a gente fica fora do sindicato e fica esperando que o sindicato resolva alguma coisa pela gente. A gente atribui ao sindicato uma função, acha que aquele um dia que você... que esse imposto, um dia de trabalho no ano, o valor equivalente a um dia de trabalho no ano. Então, se você, por exemplo, recebe salário mínimo, é R$30, alguma coisa assim, né?
É um dia no trabalho no ano. César. Diga, Emma. A gente Pode fala deixar disso, mas a gente precisar de um advogado, o sindicato está lá para nos atender, né? Eu me lembro que eu tive um problema há muito tempo e quem resolveu os meus problemas todos, inclusive foi o sindicato. Então aquele exemplo que você estava me falando, eu acho que é bom você dar para eles, para a gente ver a importância do sindicato. A gente sabe que o sindicato tem seus problemas. Sindicato não é o que bonzinho, ninguém está aqui defendendo o sindicato como o bambambam. Tem todas as regras, tem exceções, temos problemas. Mas sim, o sindicato é importante. Presta atenção. Todo lugar que tem o ser humano tem problema. Pode ter problema. Com certeza. Né? O sindicato pode ter problema, a escola tem professores bons, professores maus, professores mal preparados, né? Nas igrejas tem padres que são ótimos, tem padres que são muito ruins. Tem pastores que são bons, tem pastores que não são, né? Então, isso é uma coisa própria, mas é a vigilância da gente que faz a diferença. É a presença da gente que faz a diferença. E aí eu estava contando ao Emma aqui, que lá no meu condomínio, onde eu moro, tem 96 apartamentos, né? E aí a gente ia passar por uma reforma agora e exatamente aí foram 6 pessoas para a reunião de condomínio, né? Então, representando dos 96, tinha já uma representatividade de 6 apartamentos. E aí o que acontece? Quando chegou lá, o síndico perguntou, de fato eu estava trabalhando à noite e não fui para a reunião, o síndico perguntou quem queria compor a comissão de reforma. A comissão de reforma é a comissão que vai fiscalizar o andamento da reforma, deliberar sobre alguma mudança e etc e tal. E aí ninguém quis também, então ficou tudo a cargo do síndico. O que o síndico fez? Simplesmente ele resolveu, perguntou à mulher dele qual a cor que ela queria pintar os prédios e pintou a cor da cor que ela quis, né? Eu perguntei, gente, quem autorizou pintar isso aqui? Não, o síndico perguntou para a mulher dele que achou que essa cor era mais bacana. E pintou da cor que quis. Trocou as grades da varanda por uma outra coisa lá. Mas ninguém tem o direito mais de criticar. Por quê? Porque como a gente estava fora, como a gente não participou, como a gente ficou fora do processo, a gente deu total autonomia para ele. E aí ele faz do jeito que ele quer. Ele faz do jeito que ele acha que ele quer. Tá errado? Claro que tá errado. Mas, ao mesmo tempo, é culpa nossa. Porque a gente não estava lá. Ah, mas essa reforma está demorando demais. Ah, mas a reforma não fez isso ou aquilo. As pessoas acabam perdendo o direito de criticar. As pessoas acabam perdendo o direito de estar ali criticando porque exatamente não fazem parte. Ele está sempre associado à noção de defesa, com justiça de uma determinada coletividade. É uma associação estável e permanente de trabalhadores que se unem a partir de contestação e resolução de problemas e necessidades comuns. Olha aí, e o que é a categoria? Né? O sindicato ele defende uma categoria. A categoria é o conjunto de pessoas que têm interesses profissionais ou econômicos em comum, decorrente de identidade de condições ligadas ao trabalho. Então, categoria é exatamente isso. Essas pessoas que têm identidade profissional comum. Inclusive os estudantes são categoria. Inclusive os estudantes são categoria, mas não tem sindicato porque não é emprego, não há uma relação de emprego. Existe o Grêmio, existe as associações de estudantes, né? Mas não. Eu tenho uma pergunta a fazer a vocês, que é o seguinte: a exploração do trabalhador ocorreu em todos os modos de produção, mas é no capitalismo que a luta de classes atinge sua plenitude. Por que isso acontece? Enquanto que a galera responde essa pergunta, eu vou colocar um vídeo pra gente aqui. Conhecida como imposto sindical. Vamos lá, vai. Começaremos do início.
Há relatos de cobrança de impostos desde o Egito Antigo. Na era medieval, agricultores e artesãos cediam parte de suas produções aos reis. Em troca, recebiam segurança e infraestrutura para viabilizar o trabalho e o convívio social. Aqui no Brasil, são cobrados desde seu descobrimento. A coroa portuguesa exigia parcelas de tudo que fosse explorado em sua colônia. Os impostos fazem parte da nossa vida, isso você já sabe. Você não gosta de impostos porque muitas vezes não enxerga o que deveria receber em troca. Você está certo em cobrar resultados, afinal é o seu dinheiro. Na Inglaterra, durante a Revolução Industrial, surgem os primeiros sindicatos como resposta da classe trabalhadora às péssimas condições de trabalho. No início do século XX, milhares de imigrantes chegaram ao Brasil para trabalhar, mas encontraram um sistema de trabalho quase escravo. Trazendo a experiência da luta trabalhista na Europa, esses trabalhadores se organizaram e difundiram esses ideais. Com o processo de industrialização, o movimento sindical brasileiro se efetivou. O governo de Getúlio Vargas criou o Ministério do Trabalho e instituiu em 1939 a contribuição sindical para que os sindicatos funcionem sem a intervenção do governo e com maior eficácia. Em 1940, a contribuição passa a se chamar Imposto Sindical e foi determinado o percentual a ser distribuído pelos sindicatos às entidades de grau superior. A Constituição de 1988 preserva a contribuição sindical compulsória. Sabe, há lutas que não conseguimos lutar sozinhos. Quando concentramos nossos esforços em torno de uma causa comum, temos maiores chances de sucesso. E é isso que um sindicato faz. Transforma a luta de um indivíduo na luta de todos e atua em prol dos interesses das classes trabalhadoras. E para tanto conta com a contribuição sindical. O recolhimento da contribuição sindical é um tributo, é obrigatório. Contudo, é algo que está a serviço de um bem coletivo e deve ser encarado como uma forma de fomentar a força de atuação de um sindicato em defesa dos direitos e interesses da sua própria classe. Esteja atento à cobrança da contribuição sindical e ajude a fortalecer seu sindicato e aumentar a representatividade da classe médica perante o governo, as organizações. Então aí o Vida fala um pouquinho sobre essa discussão que a gente estava tendo aqui sobre imposto sindical, né? E aí o pessoal de Santana Campinas coloca ali para mim o seguinte: o sindicalismo é um medidor importante da relação capital e trabalho, mas no Brasil deve-se lembrar que o sindicalismo foi outorgado por vaga. Não temos uma cultura sindical autônoma dos trabalhadores sem tutela do Estado. E é exatamente por isso, e é exatamente por não ter essa cultura de sindical autônoma que acaba surgindo a questão da obrigatoriedade. Na verdade, a gente ainda tem muito que caminhar em relação a sindicato, mas a principal caminhada que tem é entender que o sindicato é nosso, é meu, é seu, é de todo mundo. E aí a gente precisa participar. Uma coisa importante aí, que assim o Vida traz, é a questão dos impostos. Os impostos existem há muito tempo, né? E aí o fato de ser obrigatório, de ser imposto, é próprio também da nossa cultura, é próprio da nossa formação. Imagine você que aí você tem a contribuição sindical e você tem a mensalidade sindical. Quem é filiado ao sindicato, ele paga todo mês mais um tanto, né? E isso, na verdade, acontece de uma forma muito ainda preliminar, na verdade. As pessoas ainda esperam muito que o outro lute por ele, né? E o interessante é que, assim, nós estamos numa sociedade capitalista, nós estamos numa sociedade onde o capital fala mais forte. E nós vamos lutar contra o capital. Ora, gente, como é que a gente luta contra o capital se a gente também não tem capital? Como é que o sindicato vai lutar contra os donos do capital, que são os nossos patrões, se eles também não têm recurso? Perceba, o capital, quando a Fiesp, ontem, quando Temer estava lá no hospital, tal, a primeira visita que Temer recebe não é de um familiar, é de quem? É do presidente da Fiesp, né? Então perceba a importância desses sindicatos, né? Dos sindicatos patronais. Então eles controlam os meios de comunicação, eles controlam os governos, né? E a gente tem controle sobre o quê? Nada.
né? Então, esse mísero dinheiro que é a taxa de um dia apenas, a gente entra nesse discurso que foi criado aí pelos próprios capitalistas, né? De que isso é muito errado, de que isso é muito equivocado, que está financiando partido, coisas desse tipo. Então, a gente acaba repetindo esse discurso. E, no entanto, os sindicatos patronais estão cada vez mais fortes e detêm os meios de comunicação. É engraçado porque, assim, quando você vê uma manifestação na França, em Paris, aí os jornais apresentam isso como os caras que são politizados, as grandes manifestações de rua e etc e tal. Quando a gente tem uma manifestação aqui no Brasil, aí o pessoal diz vagabundo, porque tem que protestar dia de domingo, né? Ora, gente, não adianta você fazer greve dia de domingo, né? Você não para nada. Na verdade, o capitalista, ele só entende quando mexe no bolso dele, quando isso dá prejuízo a ele. Ah, mas dá prejuízo a outras pessoas também. Claro que tem prejuízo para outras pessoas. Mas é necessário mexer com a sociedade, é necessário dar visibilidade à luta, né? Senão você não adianta, né? Então, professor fazendo greve dando aula, né? Ok, como é que... E aí? Faz como? Como é que você sabe que ele está fazendo greve? Né? Não tem como. Ele pode ter outras estratégias, ele pode até dar aula de outra forma, adotar uma outra estratégia, sim, ok. Mas você precisa dar visibilidade a isso, tá certo? Vamos voltar aqui para o slide. As primeiras formas de organização dos trabalhadores surgiram na Inglaterra, com resultado do esforço espontâneo dos operários para impedir ou atenuar a exploração sofrida pelos trabalhadores. Então, lá na Inglaterra, após a Revolução Industrial, ou durante a Revolução Industrial, não havia nenhum tipo de lei que protegesse o trabalhador. Se o trabalhador ficasse doente, ele simplesmente era colocado para fora do trabalho. Se o trabalhador perdesse a mão em uma máquina, ele era demitido e pronto, não ganhava nada mais, além daquele dia trabalhado, né? Tem um relato, inclusive, que é muito interessante, que o trabalhador ele perdeu a mão, no meio do dia ele perdeu a mão no trabalho e no outro dia ele recebeu apenas metade do salário do dia. Por quê? Porque exatamente a outra metade que ele perdeu a mão ele não produziu, né? Então, é a partir dos sindicatos que você vai ter essa questão dos direitos trabalhistas. O direito trabalhista é importante para as pessoas que trabalham. Ah, mas o dono da loja, o dono da fazenda, o dono da fábrica, claro, o dono da fábrica, o dono da fazenda, o dono da loja, ele está preocupado que ele não quer pagar tantos impostos, ele não quer pagar tantos direitos, né? Ele quer o máximo de lucro para ele. Só que ele acaba defendendo muitas vezes uma ideia que não pertence a ele, tá certo? Aqui alguns movimentos, né, durante o processo da Revolução Industrial. Primeiro os ludistas, que vocês viram lá vocês viram em história, né? Os ludistas, eles quebravam as máquinas, vocês viram em história, viram em geografia, é capaz de ter visto em sociologia, né? Eles quebravam as máquinas, os ludistas, porque eles entendiam que as máquinas eram os seus principais inimigos. Só que quando eles quebravam as máquinas, eles também ficavam sem emprego. Então, essa movimentação não funcionou. Depois, eles criam as associações de trabalhadores, que é as trade unions, né? Então, essas associações de trabalhadores, eles cuidavam dos trabalhadores, né, a partir de uma contribuição mensal desse trabalhador. Mas o patrão não pagava nada para essa associação. Então, essa associação, ela, apesar de proteger o trabalhador, ela não tirava nada do patrão, né? Depois, eles entenderam que era necessário buscar mudanças a partir do parlamento. Então, eles começam a escrever cartas ao parlamento, né? Cartas exigindo mudanças, cartas exigindo melhorias e etc e tal. O problema é que as pessoas que estavam no parlamento,
eram também os donos de fábricas, os donos de empresas. Eles representavam isso, como o nosso Congresso. O nosso Congresso, ele representa, na verdade, os grandes agricultores, né? Tanto que você tem lá a bancada ruralista, os grandes industriais, o grande capital. Você tem poucos representantes da camada trabalhadora, né? E no século XIX, as reuniões internacionais comunistas. Então, o comunismo, o socialismo, o anarquismo são ideologias que vão, na verdade, se associar aos trabalhadores. Por isso que, muitas vezes, também a gente associa o sindicalismo às ideologias socialistas. Beleza? Os primeiros sindicatos, que eram chamados de trade unions, surgem na Inglaterra em 1838, influenciados pelas revoluções liberais e pelas ideias socialistas. Mas o direito sindical só é reconhecido por lei em 1871. Karl Marx, ele diz o seguinte: se os sindicatos são indispensáveis para as guerras cotidianas entre o capital e o trabalho, são também importantes como meio organizado para a abolição do sistema de trabalho assalariado. A ideia de Karl Marx, e aí é a ideia socialista, é a ideia de que esse sistema de trabalho assalariado ele desapareça e seja substituído por um sistema onde, na verdade, todos os trabalhadores produzam tudo para todos, né? Então é dentro dessa ideia de Karl Marx. Certo? Vamos ver a ideia aqui logo de Lenin, que também é socialista, né? Lenin fala que os sindicatos representam, nos primeiros tempos do desenvolvimento do capitalismo, um progresso gigantesco da classe operária, pois propiciam a passagem da dispersão e da impotência dos operários aos rudimentos da união de classe. E aí volta para mim, Fabrício, a câmera aqui. E aí, nesses tempos sombrios de retrocesso que a gente vive, a gente entende onde surge esse discurso contra os sindicatos. É exatamente nessa associação dos sindicatos com ideologias socialistas. Então, quando você tem essas ideologias socialistas, essas ideologias que defendam o bem comum, né? A sociedade, uma sociedade de qualidade, de vida para todos, tal. Aí você percebe que, na verdade, você não está combatendo o sindicato, mas você está tentando combater o socialismo, você está tentando combater essas ideologias. E isso as pessoas não deixam muito claro para a gente, isso as pessoas não deixam muito explícito, né? Então, e as pessoas acabam discutindo ideias que não participam, que não ajudaram a construir, que não participaram hora nenhuma, né? Então, uma colega minha dizendo, mas também esse sindicato da gente não faz nada, né? E aí eu perguntei a ela, colega, quanto tempo você foi sindicalizado? Ela disse, graças a Deus eu nunca fui sindicalizado. Eu digo, então você não pode de jeito nenhum reclamar do sindicato, porque o sindicato não é seu, ele não lhe pertence. Não, mas é da categoria tal. Mas se você nunca foi sindicalizado, se você nunca participou de uma assembleia, como você pode reclamar do sindicato, né? É exatamente essa questão do condomínio. É a questão de que eu tenho que defender a minha causa comum. Eu tenho que estar de olho, né? Porque se eu não estou de olho, as pessoas se aproveitam, né? Agora em Niterói, esse fim de semana, viu, Emma? Teve um referendo lá, uma consulta pública, o prefeito fez uma consulta pública para saber se a guarda municipal poderia estar armada ou não, usaria arma de fogo ou não. A resposta é sim. Na verdade, de cara a gente diria que a resposta foi sim, só que não. A resposta foi não. E por que não? Porque exatamente o voto para esse referendo não era obrigatório. E aí, quando o voto não é obrigatório,
ele tira de tempo aquelas pessoas que não participam hora nenhuma da política. Ela tira de tempo aquelas pessoas que não se interessam por política. Esse é o grande problema do Brasil, essa questão do voto obrigatório. As pessoas vão lá votar por obrigação e acabam votando no que ouviram falar, acabam votando naquilo que nem conhecem direito, acabam votando porque nunca participaram. Então o voto acaba sendo o mesmo voto. Na verdade, a gente tem uma taxa de renovação de 50% mais ou menos do Congresso, mas é uma renovação fraca, porque a gente renova, muda os nomes, mas não muda os personagens, porque na verdade muda o nome, mas entra o filho, entra o neto, entra o afilhado político, né? Então a renovação da gente é uma renovação muito pobre, né? Diga, Oyama. Você falando agora dessa questão de sindicato e de você participar da cidadania, por muitos anos, como socióloga, eu fiz plano diretor de alguns municípios. E o plano diretor, e vocês enquanto, né, enquanto cidadãos, é para o cidadão da cidade, né? O morador da cidade, aquele que paga IPTU, para toda aquelas pessoas que moram na cidade. E aí a gente passava carro de propaganda nas ruas, avisava no rádio, avisava em todos os meios de comunicação possíveis para dizer que tinha discussão do plano diretor. Que é plano diretor? Mudar educação, saúde, limpeza pública, várias questões para ser discutido. César, os cidadãos não iam para a Câmara discutir o plano diretor. E aí, quando os vereadores respondiam ou assumiam os seus interesses, depois era um Deus nos acuda. Mas o cidadão era convidado para ir, entendeu? A mesma coisa é o sindicato. Porque é o seguinte, você vota no vereador e você espera que o vereador lhe represente. Exato. Mas ele lhe representa aqueles que estão no pé dele, né? Então, se ele não tem, na verdade, se você não tem a participação, se você não está ali colado, você votou e esqueceu em quem você votou, ele vai representar o interesse dele, né? É isso aí. Aí o pessoal de Santana Campinas botando aqui, até me antecipando, porque eu vou começar a falar sobre sindicalismo no Brasil, ele dizendo assim, o movimento sindical no Brasil começa na segunda década do século XX, com a participação dos anarquistas vindo da Europa. A primeira greve geral foi em 1917, ou seja, 100 anos. Em 1962, uma greve geral levou à aprovação do 13º salário. E aí, isso é interessante porque, na verdade, quando a gente tem 13º salário, férias, 8 horas de trabalho diário, tudo isso, na verdade, é luta sindical. E a gente gosta disso, a gente gosta desses direitos, né? Então, não tem por que a gente também não querer achar que o sindicato não vale a pena. Aí tem aqui no slide, as primeiras formas de organização dos operários brasileiros são as sociedades de socorro e auxílio mútuo, que visavam auxílio material aos operários nos momentos mais difíceis. Então, era o que as trade unions inicialmente representavam, auxílio ao trabalhador. E aí, o sindicalismo ele começa mesmo na era Vargas, né? Ele passa a ser reconhecido, ele passa a funcionar a partir da era Vargas. Então Vargas criou, na verdade, uma legislação, a legislação atrela o sindicalismo ao Estado. Em 1940, Decreto-Lei 2377 cria o imposto sindical para o sustento dos sindicatos. Beleza, volta a câmera para mim, Fabrício. E aí o que acontece, gente? Vargas, ele não era a favor, não é essa ideia de Vargas, o pai dos pobres, Vargas, o benfeitor e etc. tal, é uma ideia criada a partir de algumas providências que Vargas tomou. Vargas, ele entra em 1930 no governo a partir de um golpe de Estado, né? Então ele entra a partir de um golpe. E Vargas, na verdade, ele, como todo golpista, ele tem que fazer concessões.
E aí os anarquistas estavam na rua, fazendo manifestações, fazendo greves, fazendo passeatas, exigindo direito. Então uma forma de Vargas ser aceita foi também fazendo concessões, abrindo mão e criando, na verdade, a consolidação das leis de trabalho, criando os sindicatos. Mas perceba que nesse primeiro momento, Vargas cria os sindicatos sob o controle dele, sob o controle do Estado, como o Santana Campina botou ali para mim, né? Então, ele cria e controla ao mesmo tempo. E isso cria uma ilusão de que agora nós temos um presidente que cuida dos pobres, agora nós temos um presidente que cuida dos trabalhadores. Tanto que, assim, toda pressão, Vargas o tempo inteiro se posicionou ao lado dos grandes empresários, ao lado do grande capital, né? Defendeu o petróleo brasileiro, mas essa defesa, na verdade, era própria também para atender às necessidades de empresários do Brasil, empresários que financiavam Vargas, né? E quando começam a desconfiar de Vargas, né, começam a desconfiar, Vargas, o suicídio de Vargas, ele vem muito de uma pressão de um grupo de direita que dizia que Vargas ia criar uma república sindicalista no Brasil. Imagine, Vargas nunca teve essa pretensão e nem era do feitio dele isso, né? Então falava-se de uma república sindicalista, metia-se medo que Vargas ia transformar o Brasil num sistema socialista. Um cara que teve o tempo inteiro com os nazistas, imagine, né, Emma? Ele teve o tempo inteiro com os nazistas. Na verdade, ele simpatizou com os nazistas o tempo inteiro. Teve um regime ditatorial aqui, né? Ele só não ficou, o Brasil só na Segunda Guerra Mundial, só não ficou do lado da Alemanha por pressão dos Estados Unidos, né? Porque senão deportou Olga Bernard, exatamente, deportou um monte de gente para lá, para a Alemanha, uma galera da Alemanha aí, né? Mesmo sendo do lado dos Estados Unidos, mesmo sendo do outro lado da Primeira Guerra Mundial. Então, assim, o medo vem daí. As pessoas começam a colocar medo em torno dessa... dizia-se que Vargas ia transformar tudo numa república sindicalista, de que queriam tomar os bens das pessoas e etc e tal, essa coisa do socialismo. É interessante que é esse mesmo medo que as pessoas metem nos dias atuais, né? É louco isso. Vamos lá. Santana Campina dizendo a CLT é vista como uma obra-prima de Vargas. Como dizia Mário Lago, o único malandro que existiu foi Getúlio Vargas. Na verdade, obra-prima no sentido de sacar que ali estava a chave da permanência dele no poder. Vargas entendeu, na verdade, que quando ele se unisse relativamente aos trabalhadores, ele consolidava a permanência dele no poder. Porque até então ninguém tinha feito nada para os trabalhadores. Até então ninguém tinha cuidado dos trabalhadores. E quando essa classe trabalhadora se sente representada, se sente amparada pelo Estado, Vargas vai aproveitar a oportunidade. Mas é uma oportunidade mesmo. Então ele aproveita a oportunidade e ele ali permanece muito tempo. Vamos ver aqui mais um slide um pouco sobre essa questão do sindicalismo no Brasil. O crescimento das lutas populares, né, durante o período da redemocratização, tá? O surgimento da Central Geral do Trabalhador, os movimentos sociais no campo e surgimento do sindicalismo no campo, que é a Contagem, que aí vocês conhecem, né? Então você tem, na verdade, esse renascimento, essa presença dos sindicatos nesse processo de redemocratização também, né? E aí nós temos, depois disso, essa redemocratização depois de Vargas, tá? E aí nós temos a questão da ditadura militar, que aí vem um período de intervenção, a repressão e desmonte do sindicalismo mais combativo. Então, a partir daí é que se cria o que o colega chamou, o colega
mediador chamou de sindicatos pelegos, né? Porque durante a ditadura militar, todas as liberdades foram suprimidas. Tudo foi suprimido. E aí permaneceu no poder quem era do governo. Então existia sindicato, mas os sindicatos eram sindicatos coligados com o governo, né? Coligados com a ditadura militar. Então, esse sindicalismo era um sindicalismo de assistência, era um sindicalismo submisso. Então, era esse sindicalismo que teve durante a ditadura militar. Era um sindicalismo que favorecia, na verdade, a perseguição ao trabalhador mais combativo. Volta a câmera para mim aqui, Fabrício. Né? Que favoreceu a essa perseguição a quem tinha ideais de mudança, de exigência e tal. Então, era esse sindicalismo que tinha na ditadura militar. Os militares, eles não perseguiam só comunistas, eles perseguiam a todos que eles desconfiassem, a todos que eles tivessem a ideia de que poderiam, de alguma forma, desestruturar o seu poder. Né? Eu acho que eu já contei o caso, por exemplo, do meu primo. Ele mora em Nova York ainda hoje. Ele sai foragido daqui porque na década de 60, esse meu primo ele foi formado em administração aqui da Bahia, ele fez um curso superior e aí ele se muda para o Rio de Janeiro e no Rio de Janeiro ele começa a trabalhar num banco. E aí ele entende que para crescer no banco, ele precisava ter mais do que um curso de administração, ele precisava ter um curso de contabilidade. E ele faz um outro curso superior de contabilidade. E aí, na época que veio a ditadura militar, esse meu primo foi preso. E ele não era efetivamente envolvido com nada. Né? E meu primo ficou preso durante quase um mês lá. Se não bateram nele, torturaram ele. Né? Porque colocavam ele horas respondendo a mesma pergunta. E qual era a pergunta que se fazia a meu primo? Por que você tem 2 cursos superiores? A única pergunta que faziam a ele, por que você tem 2 cursos superiores? E as pessoas querem voltar, né? E ainda a gente vê que tem gente querendo voltar à ditadura militar, né? Então, você tem uma história de um primo, eu tenho um que até hoje não sabe, a mãe não enterrou, não sabe nem de onde está, e era estudante e era colega. Na verdade, ele nem sabia, na verdade, ele era amigo e dividia apartamento com um que ele não sabia que era comunista. Ele só fazia dividir apartamento. Até hoje, minha tia não sabe onde é que está a criança, nem teve o filho para enterrar. Então, é esse o caso, porque aí muita gente acaba falando o que não sabe, acaba falando o que não estudou, acaba falando o que não viu, reproduz uma ideia que vem dos outros aí, tá certo? O movimento sindical na atualidade, aqui no slide, a teoria e a teoria e a ação sindical estão diante de significativos e novos desafios devido à emergência rápida de novos atores sociais, tanto no campo como nas cidades, e as transformações da economia e das instituições. Então, é essa atualização que a gente precisa no sindicato. Mas os sindicatos, mais do que essa atualização, o sindicato ele precisa, mais do que nunca, do que participação. É a hora de fazer a nossa presença no sindicato. É a hora da gente estar lá, tá certo? Pronto, gente. Deixa eu voltar a câmera para mim aqui. Esse assunto tem muita dúvida, esse assunto tem muitas questões para a gente abordar, né? A gente recebe uma carga de informação vindo da mídia, vindo das empresas, vindo da internet, informações muitas vezes equivocadas, e a gente também não se dá o trabalho de buscar, de entender, de compreender. E isso, na verdade, faz com que a gente acabe comprando as ideias que são apresentadas para a gente. Tá bom? Eu vou colocar aqui as nossas referências da aula de hoje. Pois é, gente. Professor César hoje
falou sobre sindicatos, né? É um assunto que pode ser que venha cair no Enem, vocês que já estão, semana que vem, estarão fazendo Enem. E o que é sindicato? Conceito. Sindicato é exatamente, são agremiações, são associações que existem para defender os direitos de uma categoria, né? Os direitos dos seus associados. Categorias são trabalhadores que pertencem a uma categoria de professores, categoria de médicos, então categoria um conjunto de pessoas que fazem parte de uma profissão. E os sindicatos surgem com essa ideia de atender os interesses dessa categoria, de uma ou outra categoria. Ele falou da história dos sindicatos, que vem desde lá da história no mundo, né, que vem com os direitos do homem, né, os direitos humanos. Depois passa na história dos sindicatos aqui no Brasil, com Vargas, e ele falou também dos sindicatos aqui no Brasil. Então vamos pensar que no Brasil, atualmente, aparentemente, né, com essas leis, essas reformas trabalhistas, os sindicatos podem vir a ter a ideia exatamente, acabar com né, a contribuição sindical anual e tentando, os patrões tentando, né, os políticos tentando, os deputados, perdão, e senadores tentando diminuir o poder dos sindicatos, mas foi naquilo que a gente chegou ao ponto. É o momento desses sindicatos, mesmo com todos os interesses, sindicatos fazerem uma reforma sindical. E eu não, na minha opinião sincera, acredito que os sindicatos estão se fortalecendo e vai continuar se fortalecendo, não é mesmo, César? Isso, Emma. Santana Campina hoje deu show, não foi? Ele disse que a aula foi show, mas ele que deu show. Também achei. Né? Santana Campina, obrigado pela participação. Quero ver essa participação atuante. Mas ele sempre Senti falta muito de algumas comunidades que participam também bem, pessoal do IAT, pessoal de Parateca também. Pessoal também daqui da aplicação. Da aplicação, então, eu falei IAT, da aplicação. Galera, a aula terminou e eu renovo aqui o meu convite de toda semana para que na próxima semana a gente esteja aqui com todo o gás para participar de mais uma aula de Sociologia. Estou esperando vocês. E desejar um bom Enem para eles, gente. Domingo eles vão fazer Enem. Até lá, então.